algumas coisas. Confesso que faz tempo que eu não fico emocionado com uma pregação, mas eu estou um pouco emocionado porque durante a oração, durante esse momento de louvor que nós fizemos, eu me recordei o porquê que um dia eu escolhi esse grupo de oração. É muito bom estar aqui, é muito bom. Esse grupo de oração é fonte de graça de Deus e é muito bom fazer parte dessa família, dessa história. Eu sou fruto dessa história e essa história ainda vai dar muitos frutos para a igreja. Amém. Amém. Também fiquei muito feliz, eu acho que é o Pedro que está ali, é isso mesmo? Eu não sei se é a primeira vez que você veio no grupo de oração, depois você está se recuperando. Já veio já antes? É a primeira vez? Estou muito feliz de te ver aqui, então nós rezamos por você, nós estamos diante de um milagre aqui. Então a pregação de hoje é uma pregação que fala diante de um milagre de Deus. Poderia ser só a pregação de hoje, amém? Muito feliz por estar aqui. Meus queridos irmãos, eu me chamo Arthur, eu tenho 29 anos, eu sou seminarista da Diocese de Vitória e eu estou já há 6 anos no seminário, 7º ano que eu passei fora. Daqui a 2, se Deus quiser, eu vou padre para a igreja de Vitória. Esse grupo de oração, quero só acrescentar mais uma coisa que eu esqueci também. Esse grupo de oração me recordou de tantas vezes que eu cheguei cansado aqui. Hoje nós velamos durante o dia inteiro com o Geraldo, o bispo emérito de Mariana, que é da nossa diocese. Estivemos lá o dia inteiro. Foram 7 missas, uma atrás da outra. E chegar aqui e vivenciar o Espírito Santo, dar o sim para Deus para estar aqui, nos sentir revigorados. Então, deixe já uma posse do vigor que Deus quer te dar. Mesmo que você tenha chegado cansaço do seu serviço, você veio aqui para ser revigorado e restaurado por Deus. Amém? Amém. Pega a tua palavra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. O tema de hoje é: o nosso sim para Deus é capaz de transformar o mundo. Lucas 1, capítulo 26. Nós vamos meditar juntos nesse primeiro momento o sim de Maria ao anjo Gabriel. Creio que todos já conhecem essa palavra, mas nós vamos ler toda essa passagem até o versículo 38. Amém? Vamos lá para não perder tempo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ele estava, disse-lhe: alegra-te, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará da casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamava de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui, eu sou a serva do Senhor, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, hoje então nós contemplamos neste Evangelho o sim de Maria. E por que o sim de Maria é importante para nós? Tem uma música muito conhecida e famosa que diz: como tu, Maria, eu quero dar o meu sim. Por que nós devemos dar o nosso sim, como deu Maria o seu sim a Deus? Que sim é esse? Nós precisamos dar o nosso sim a Deus como Maria. Primeiro porque para Maria dar o seu sim, houve um não. O sim de Maria antepõe um não, que houve muito antes de Maria. Para começar, Deus nos criou, Deus criou a humanidade por iniciativa dele. O amor, ele tende a se expandir. Quando nós amamos muito uma coisa, nós queremos que todo mundo conheça aquela coisa. Um casal, quando se ama, dali gera um filho, uma criança. A vida brota
quem ama. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto, Deus é por amor que Ele se expandiu, Ele saiu de si, Ele nos criou por livre e espontânea. E quando Deus nos cria para a eternidade com Ele. Deus nos criou para a imortalidade, para viver com Ele para sempre. Deus não nos criou para morrer, a felicidade eterna, mas dentro desta criação, dentro dessa escolha dele, houve a liberdade, a livre escolha do homem. O homem tinha a capacidade, e tem até hoje, diante da criação de Deus, a capacidade de escolher, tinha a capacidade de escolher viver essa imortalidade com ele, ou de viver e caminhar sozinho. Nesta capacidade de escolher, por isso que nós vemos lá em Gênesis entre o bem e do mal, do conhecimento. O homem poderia escolher entre o bem e o mal. Vem então o diabo, a antiga serpente, vocês conhecem a história, entra no paraíso. O mal é invenção do diabo, o mal é invenção da serpente, foi criado, foi inventado por ele, não criado, inventado pelo diabo. A serpente entra no paraíso e tenta a mulher. E naquela tentação, a mulher dá o seu sim à serpente, o seu sim ao mal. E quando a mulher dá o seu sim para o mal, ela dá automaticamente um não para Deus. Toda a desgraça da humanidade começa deste não que os nossos primeiros pais deram a Deus. Toda a desgraça que nós podemos imaginar nasce deste não que foi dado pelos nossos primeiros pais. Naquele momento, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. A humanidade caiu por terra. A morte entrou na existência. Vão dizer alguns teólogos, inclusive Scott Hahn é um deles, aquele que escreve Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele interpreta teologicamente que lá em Gênesis, no início, na criação, a dieta era vegetariana, vai dizer ele, não sou eu que estou dizendo. E a morte não existia no mundo. A Fernanda gostou, não é mesmo? A morte não existia, não havia derramamento de sangue, segundo Scott Hahn. Quando a mulher e o homem pecam, nós vemos que eles que andavam nus, ou seja, andavam nus porque era nudez originária, não precisavam olhar para o outro com desejo de usar o outro como objeto, havia uma pureza, o outro era um ícone para Deus. Quando a morte entra no mundo, aquela nudez é encoberta por pele de animal, vai dizer a palavra. Eles se cobrem. A primeira morte, o animal então, há um derramamento de sangue, a morte entra. Depois do primeiro fratricídio, Caim mata Abel. A violência entra no mundo e a morte entra nesta criação. Deus quis encontrar uma outra solução. Ele poderia ter apagado com tudo. Ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter feito isso. Mas era a obra de Deus. Um grande artista não desiste da sua obra. Mesmo que joguem um bolo na Mona Lisa, vai lá e é restaurada. Porque um grande artista, e quando há uma obra muito valiosa, ela será restaurada quantas vezes for preciso. Um artista ama a sua obra, mesmo que esta obra tenha alguns defeitos no percurso de criação. Deus então encontrou uma solução. Diante de todas as soluções que Deus poderia ter encontrado, Ele encontrou uma. Precisaria que para que o homem participasse novamente da imortalidade de Deus, da pureza de Deus, da felicidade eterna, morar com Ele no céu, precisaria haver um sacrifício. Mas que sacrifício é esse? Teria que ser um sacrifício de um homem perfeito. Não é o sacrifício do Arthur, não é o sacrifício do padre, não é o sacrifício da Lívia, não é o sacrifício da Gabi, muito menos do Leônidas. Brincadeira, amigo. Não era qualquer sacrifício, porque precisaria de um homem perfeito, da humanidade perfeita. Só podia ser Deus então. Deus entra na humanidade. Era necessário que Ele entrasse. E este é o Evangelho de hoje, que nós lemos, acabamos de ler. Quando Maria dá o seu sim para Deus, a vida e a nossa salvação. Maria é a porta da nossa salvação, porque a salvação entra na vida de novo do homem por causa desse sim de Maria. E é por isso que o nosso sim precisa ser como o de Maria. Por quê? Porque o diabo continua oferecendo seus frutos para nós. O diabo continua oferecendo fruto para nós. E digo mais, nós continuamos comendo fruto. Toda vez que nós pecamos, nós estamos comendo o fruto que o diabo nos oferece. Nós estamos comendo da morte de novo. Nós temos então uma escolha.
Nós podemos viver e ter acesso à imortalidade dando nosso sim como o de Maria, ou escolhendo dar o nosso sim ao diabo como o sim de Eva. Qual é o sim que você tem dado a Deus? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Qual é o sim que você tem dado? Como tem sido o seu sim? O seu sim é como o de Maria, ou o seu sim é como o de Eva? O sim de Eva, ele nos condena. O sim de Maria nos salva. O sim de Eva, ele nos conduz para a perdição. O sim de Maria, o sim de Maria nos conduz para a vida eterna. Qual é o sim que nós temos dado a Deus? Quando nós então comemos do fruto que o diabo nos oferece, e muitas vezes nós comemos, nós precisamos automaticamente recorrer a um sacerdote para buscar a confissão. E diante do sacerdote, com arrependimento profundo e sincero, olhar para ele e dizer: eu pequei, Senhor, eu pequei. Não é o sacerdote que perdoa com as suas próprias mãos simplesmente, mas é Jesus que perdoa por meio dele. E quando o sacerdote nos perdoa por meio de Jesus, porque é Jesus que perdoa, nele como instrumento, no ato de se confessar e de receber a absolvição, o sim de Maria se perpetua na nossa vida. O sim de Maria se perpetua na nossa história. O sim de Maria que fez a salvação entrar na vida se perpetua na nossa história de salvação. E esse sim, e aí entra profundamente no tema da pregação de hoje, este sim muda tudo ao meu redor. Tudo ao meu redor. Mesmo que eu não perceba no momento que eu dou esse sim. Porque quando eu dou o meu sim para Deus, muitas vezes eu perco amigos, eu perco condições, até mesmo de trabalho, porque o nosso sim para Deus é um sim para honestidade. Se eu estiver em um local que eu sei que eu não vou ser honesto, eu preciso dar o meu sim e perder as oportunidades de ganhar dinheiro. O meu sim para Deus é um sim à verdade. É um sim muitas vezes que vai me causar humilhação, que vai me causar perseguição, que vai me causar calúnia. É este sim para Deus que no início, como nós pagamos um preço alto, e vamos pagar a vida inteira, mas sobretudo no início, este sim muda tudo ao meu redor. Vocês conhecem aquele filme chamado Efeito Borboleta, não é mesmo? O Efeito Borboleta é um dos meus filmes preferidos. Ele vem de uma teoria chamada teoria do caos. Uma borboleta bate as asas lá na China e gera um tornado, gera um tsunami do outro lado do mundo. Ou seja, o simples fato daquela borboleta voar do outro lado do mundo atinge a minha vida de alguma forma. O nosso sim nos interliga com o mundo inteiro. Todo sim que eu dou para Deus toca o mundo todo. Eu não estou dizendo que o seu sim vai gerar algo grandioso. Por exemplo, temos sims que geraram coisas grandiosas no mundo. O Monsenhor Jonas Abib, estava lá semana passada na Canção Nova. Sou um grande admirador e agora tenho ele como intercessor no céu, porque no meu coração ele já é santo. Aquele homem simplesmente acreditando em Deus joga aquela medalha num terreno, num brejo, onde nasce a Canção Nova. Se você visitar lá, você vai visitar a capelinha onde ele jogou a primeira medalha. Não era lugar nenhum, não era nada aquele lugar. Aquele homem chega naquele brejo, olha e fala assim: aqui vai ser um grande centro de evangelização. E quantas almas foram tocadas? Se você tiver um dia a oportunidade de ir em Queluz, passe na Casa da Canção Nova e entre na sala do chamado. Aquele homem, certa vez, que era um padre ali salesiano, um grupo de jovens, olha para aquele grupo de jovens reunidos e diz a seguinte frase, que está lá até hoje registrada na parede: vocês querem e têm coragem de dar um ano da sua vida e viver como eu vivo e renunciar à sua vida como eu renuncio? E naquela comunidade, naquele grupo de jovens, tinha uma mulher que deu o seu sim, que era Luzia, e está lá até hoje, a cadeira dela preservada, a cadeira daqueles tempos, porque aquele sim que ela deu, começou a Canção Nova junto com o Senhor. E quantos de nós já fomos tocados por eventos, por canções? Quantos de nós? Um sim que gerou grandes coisas. Dom Geraldo, nosso bispo, que faleceu ontem, com uma queda, uma bobeira, caiu e faleceu. Você daqui a pouco vai ter, quando começar o novo ano litúrgico, acesso ao novo missal. Você vai estar na missa, ouvindo as palavras que foram traduzidas por esse durante 20 anos da sua vida. Um sim que ele deu lá atrás, que vai te tocar. São sims que as pessoas dão, talvez, olhando para aquele desafio sem acreditar aonde elas vão parar. E este sim salva inúmeras pessoas. Eu tenho consciência na minha vida que o sim que eu dei lá atrás para Deus fez diferença na vida das pessoas. E eu não tenho medo de falar isso com medo de me orgulhar
orgulhar, com medo de ter o ego inflamado, porque o sim que eu dei para Deus também tem outros sims por trás. O Odilon, que é o fundador desse grupo de oração, é um que deu um sim lá atrás. Que loucura, um grupo de oração 10h30 da noite, e aquele homem deu o seu sim, junto com Simone, com outros tantos, né? Acho que a Kelly é uma das mais antigas do grupo de oração. Cadê a Kelly? Kelly não, perdão, Amanda. E aquele sim gerou vida, e nós estamos aqui por causa do sim daquele homem lá atrás. O nosso sim, ele capacita, ele tem a capacidade de gerar frutos que nós não temos ideia. E aí eu quero dizer para vocês algo muito sério, já fechando essa pregação. Há uma coisa chamada posicionamento. Grave isso profundamente no seu coração. No reino de Deus há um lugar que te pertence, há um lugar que é teu, e se você não tomar posse desse lugar, ele vai ficar vazio. Talvez, eu não estou dizendo que você é grandes coisas não, tá? Calma aí, abaixa um pouquinho a bola. Eu não estou dizendo que você é bom demais, eu não estou dizendo que você é insubstituível, mas há um lugar no reino de Deus que Deus planeja e plantou para você. Talvez é dentro da tua casa, e se você não der o seu sim decidido para Deus, como Maria deu, esse lugar vai ficar vazio, e talvez vai ter gente que vai deixar de ser salva, porque você não foi fiel ao teu sim. Porque Deus está contando contigo, não porque Ele precisa, porque as pedras falam quando os profetas se calam, mas porque esse lugar foi planejado para você. E aí vai sofrer, vai passar dificuldades, tem que pagar o preço, mas alguém tem que pagar o preço, meus irmãos. Alguém tem que pagar o preço, que sejamos nós, que seja a nossa geração. Sabe por quê? Dizem por aí, a igreja católica vive uma crise de vocação, não é? Crise da juventude. Não existe crise de vocação na igreja. Quem chama é Deus. Vocação por cara, vem de um verbo chamar. Não existe crise de vocação, porque o mesmo Deus que chamou os apóstolos, os 12, chama a nós cada dia. Existe crise de resposta, porque nós não estamos dando o nosso sim como nós deveríamos estar, com o comprometimento que aqueles apóstolos deram lá atrás, largando tudo. Por isso, que o nosso sim seja como de Maria, não como de Eva. Mas para isso começar, para a sua missão no mundo ser concretizada, eu quero fechar com um testemunho, porque o nosso sim tem que ser concreto, não pode ser só por palavras. Para que a nossa missão seja concretizada, primeiro nós temos que dizer não a nós mesmos, não ao pecado que existe dentro de nós, não à inclinação que existe dentro de nós. Só assim nós poderemos dar nosso sim para Deus, porque o nosso sim vai salvar outras pessoas. Essa semana atrás, eu fecho com esse testemunho. Eu lembrei da Roberta, eu falei que eu vou começar a falar depois. Eu estava fazendo algumas missões na Guarapari, e entre elas eu estava no Centro Pop, que é um lugar de assistência social, psicólogos, que presta auxílio aos moradores de rua. E meu coração se encheu de alegria de estar ali com os nossos filhos e irmãos de rua. Por tantos anos que eu fiquei na Fraternidade Caminho, que hoje eu não posso mais estar, devido à minha missão. E em um certo momento eu estava, o horário já passou já, mas eu vou encerrar. E eu estava tocando violão e louvando com os irmãos ali, né? E a gente estava cantando até uma música protestante, chamada, que diz assim: como um farol que brilha à noite. Porque essa música só que a gente grita até, né? É linda essa música, né? Canto ela muito no presídio, inclusive. E aí nós estávamos ali cantando essa canção, e um irmão estava dormindo ali, como se estivesse no meio da igreja, mais ou menos dormindo ali, né? Eu aqui. E o irmão começou a ficar resmungando. No início eu achei que ele estava dando glória a Deus. Depois eu percebi que ele não estava, que ele estava reclamando. E aí o irmão que estava do meu lado aqui, ele falou assim: olha lá, o diabo já está se manifestando já, lá. Não pode louvar a Deus que o diabo se manifesta, né? E quase que rolou uma briga, porque eu falei assim: não é diabo não, você está louco, você eu estou cansado. E aí eu parei o meu violão, acalmei e falei assim: meu irmão, estou te atrapalhando, você está cansado, né? E aí ele falou uma coisa que me quebrou, porque eu estava ali achando que eu estava fazendo meu papel de cristão santamente, como eu sou bonzinho, como eu sou santo, estou aqui cantando músicas para os moradores de rua, como eu sou empático, como eu entendo a situação deles. Ele virou para mim e falou assim: isso que você está fazendo não resolve nada não, meu irmão, passa uma semana na rua para você ver com a gente, para você ver o que a gente passa. E aí eu percebi, e aí eu lembrei da fraternidade que faz esse trabalho na missão Anaú, e aí eu percebi uma coisa: o nosso sim não pode ser só por palavras, porque as palavras, por mais que elas tenham poder, mas se elas não estiverem acompanhadas dos nossos gestos concretos, não vai mudar a vida de ninguém. Só muda a vida das pessoas quando o nosso sim vem acompanhado de palavras, quando nós nos colocamos e bebemos da mesma fonte que aqueles que estão sofrendo bebem, não do pecado, mas da situação.
para estar com eles. Que o seu sim seja concreto. E o primeiro sim que você tem que dar a Deus é um não que você dá ao seu pecado hoje. Amém? Amém. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu quero que você agora pode ficar sentado. Olha para dentro de você agora. Percebe nesse momento tudo que está errado na sua vida. Percebe nesse momento tudo que precisa ser transformado. Percebe nesse momento tudo que ainda não corresponde aos planos de Deus. Eu quero dizer para você que eu entendo que é difícil. Talvez eu não conheça as tuas lutas, mas eu também tenho as minhas. E eu sei que é difícil dar o nosso sim diário a Deus. Quando eu entrei no seminário, pode permanecer de olhos fechados. Quando eu entrei no seminário, eu achava que o pior momento seria o momento de sair de casa, de largar tudo, os meus planos e projetos. Inocente eu era naquele instante, porque eu descobri que a maior dificuldade não é largar tudo, mas é largar um pouquinho de cada vez no dia a dia. A maior dificuldade é lutar contra si mesmo todos os dias, e todos os dias falar não para si mesmo, sim para Deus. A maior luta é dar diariamente o sim de Maria e não o sim de Eva. E é claro que nós queremos dar o sim de Eva, é claro que nós queremos dar o sim de Eva, é claro. Por mais bonzinhos que nós pareçamos, por mais que você tenha uma cara de santo danada, por mais que nas redes sociais nós temos fotos lindas e com frases perfeitas, mas Deus sabe que nós não somos aquilo. Deus sabe a nossa verdade. Deus sabe que dentro de nós muitas vezes está tudo errado. Deus sabe que talvez você esteja aqui na frente, pregando, conduzindo, cantando, que você está intercedendo, rezando o texto, que você está na sua paróquia fazendo 1000 coisas, mas que dentro do teu coração tem muita coisa mal resolvida. Deus sabe disso. Seja verdadeiro com o Senhor agora, porque Ele conhece o que se passa no seu coração. Ele vê as suas dores e Ele quer te restaurar mais uma vez. Os alcoólicos anônimos, eles dizem que não podem tomar a primeira dose. Por hoje não. Dá isso de PH ainda da canção nova. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais me colocar no risco. Por hoje eu não vou mais estar perto daquilo que pode me levar para a guerra. Peça perdão ao Senhor por ser tão infiel e diga a Ele: Senhor, hoje eu dou o meu sim. Amanhã é outro dia, mas hoje eu dou o meu sim. Deus conhece o teu coração.